Quando o sol nasce sobre Itajaí, nasce a esperança, o trabalho e o orgulho de pertencer a essa terra que pulsa forte entre o mar e o rio. Itajaí é a cidade do peixe, da fé, da cultura, da luta e da beleza. É o lar de quem sabe onde quer chegar. E nós, do Semasa, temos orgulho de fazer parte dessa história. Há 22 anos cuidamos do que é essencial para a vida: a água, o saneamento, o respeito por quem vive aqui. Porque ser Semasa é ser Itajaí. É entender que cada gota tem valor, que cada gesto faz diferença. No aniversário de 165 anos de Itajaí, o Semasa se orgulha de caminhar junto com a cidade. Parabéns, Itajaí. Somos feitos da mesma água, da mesma força, do mesmo amor. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje nós vamos falar de um assunto que, você gostando ou não, atinge todas as pessoas da nossa cidade e da região. Estamos recebendo hoje nosso amigo Flavinho do Semasa. Seja muito bem-vindo, Flavinho. Obrigado, Jean. Obrigado pelo convite, né? Estamos aí à disposição para bater um papo, né? Bater um papo sobre o Semasa hoje, né? Flavinho, de 2020 para cá, uma coisa muito forte colocou o Semasa no centro das discussões da cidade. Qualidade da água, rede, esgoto, cobrança de esgoto. Quer dizer, todos os dias o Semasa está na pauta política. Seja na Câmara, seja no governo anterior, ou nesse. A situação do Semasa em relação às pessoas, em relação à cidade. Nós temos uma rede de esgoto que está em construção, se eu não me engano, desde 2007 ou 2008, no primeiro PAC. 2008. No primeiro PAC. Só que, ao mesmo tempo, nós não contratamos a renovação da rede de água, de distribuição de água. Então, assim, eu tive oportunidade de ver, várias oportunidades de ver, em vários momentos, a nossa rede de água centenária, praticamente. Então, assim, qual é a nossa situação do esgoto hoje? De tudo que a gente começou em 2007, e como que o Semasa está vendo a questão da rede de água? Quando que a rede de água vai virar uma agenda do Semasa no sentido programático, como foi o esgoto até aqui? Ô Jean, assim, ó, desde 2007, né, como você disse, está em implantação a rede de esgoto. São recursos originários de financiamentos, né, que já foram executados tanto de 2009 até 2016, né, foi feito bastante obras, foi quase 30% da rede coletora de esgoto, e estão continuando implantando. São recursos, financiamentos do PAC, da Caixa Econômica, né, e que está sendo implantado diariamente. E nós temos agora outros financiamentos que estão para vir também, para a gente complementar isso. Você vê bem, foi uma missão que a gente assumiu agora em 2025, né? E uma cobrança do prefeito Robson e nosso diretor Celso também, que desse uma agilidade nisso. E tomamos essa missão de fazer projetos, elaborar projetos, para dar uma aceleração tanto no esgoto como na água. Você vê bem, já foi solicitado o recurso, você vê, nesse pouco tempo que tem agora, nós já solicitamos recursos ao BNDES, já tem recursos praticamente já destinados, né, que é uma nova estação de tratamento de esgoto, porque não adianta você fazer rede coletora, essas estações não têm essa capacidade de absorver todas as redes coletoras, né, de toda a cidade. Então, foi feito esse pedido ao BNDES e a gente já está para assinar esse recurso, né? Inicialmente era 280 milhões, mas devido ao nosso poder de endividamento e outros recursos que estão para vir também, tanto de água, né? Vão ser feitos 140 milhões. Foi solicitado esse recurso. Então, isso já está em tratativas bem adiantadas, né? E nós já estamos elaborando todo o projeto já está praticamente pronto, que a gente vai colocar em licitação
para destinar mais para absorver mais essas redes coletoras que estão para vir aí. Tá, vamos lá. A rede, nós temos uma rede coletora de esgoto. Nós temos tratamento de esgoto? Com certeza. Ela está sendo com tratada certeza, onde? Porque às vezes um as sistema pessoas de pensam assim, tratamento... eu estou pagando esgoto, mas o esgoto não é nem tratado. Não, tá... não, é uma estação de tratamento bem avançada, já ela foi terminada em 2014, né? Esse que fica atrás da antiga Sadia ali. Atrás da antiga Sadia, ali na Otto Oyer, né? Sim. E já está em uma estação de tratamento super eficiente, né? Com uma capacidade muito grande. Até eles falavam que era a segunda melhor estação de tratamento elaborada aí no Brasil, né? E agora vamos fazer a ampliação da terceira etapa dessa estação. Mas ela de tratamento. coleta o esgoto, ela trata o esgoto da cidade inteira? Ela trata Está conectado? Essa etapa abrange Praia Brava, Centro, Essa Fazenda. nova que vai vir agora? Não. Essa que já está implantada. Essa que está lá. Está sendo tratada? Uma parte do Cordeiros ali, né? Uma parte de São Vicente, não todo, mas uma parte. E da região da Murta também. Né? Agora tem que fazer a complementação para essa nova estação de tratamento para absorver mais... Aí vai pegar Cordeiros, Aí vai pegar Cordeiros, São Judas, né? Aquela região da Vila Operária, toda aquela região ali. E água? A água foi uma missão difícil, né? Nós passamos bem difícil esse verão, né? Foi um verão muito calor, né? Temperatura altíssima. E o prefeito Robson determinou que a gente fizesse um projeto. Até ele fala que essa missão tem que ser cumprida esse ano ainda, né? E a gente elaborou um projeto de uma estação de tratamento. Inicialmente já tinha um projeto antigo, que seria na Arapongas, e quando eu entrei ali, decidimos fazer perto da nossa captação, no São Roque ali, que vai jogar água, né, tanto para Arapongas, como também absorver água. Arapongas fica onde? Arapongas fica ali perto do Canhanduba ali. Certo. Né? Do rio Canhanduba ali a antiga caixa d'água que a gente chamava. Certo. E também vai jogar dentro do nosso sistema. É uma estação de tratamento de 500 litros por segundo, bem eficiente, né? É uma estação que já foi licitada, já está já foi dada ordem de serviço e já está para ser iniciado. Então não é uma promessa, né? Essa cobrança do prefeito foi que determinou e que, né, determinou que a gente fizesse imediatamente para que pudesse pôr na operação ainda esse ano. Mas essa rede de água, distribuição de água, ela acaba não atrapalhando, porque assim, tu está fazendo uma estação de tratamento nova, a água vai sair com qualidade, mas a gente sabe que um dos grandes problemas da água suja, da água barrenta, da água é a questão da rede. Acaba não contemplando ou acaba atrapalhando essa a leitura que eu faço. Não sei se o correto da obra é fazer da rede para a estação ou da estação para a rede, né? Porque a rede é aquilo que a gente sabe, tem mais de 100 anos aí, tá, e tem produtos, tem hoje que... Para trocar a rede toda é um valor muito alto. É né? por isso que eu te perguntei então, se tinha um programa, ela vai se né? trocando a partir do momento que ela tem algum evento. Por exemplo, um vazamento, você troca uma parte e vai fazendo desse tipo. Porque para você trocar toda a rede coletora, toda a rede de distribuidora de água, né, todas as adutoras, é muito oneroso. Não tem essa condição. Né? Essa estação de tratamento ela vai jogar para dentro dos nossos reservatórios, que a gente chama ali de Arapongas, né? E dali nós vamos fazer uma nova adutora, também já está previsto, né, para levar água para toda a cidade, partindo ali até a Praia Brava. Esses são recursos também foi solicitado ao PAC, né? São financiamentos, já foi solicitado, também está em adiantado para ser assinado, e essa nova adutora. Então, vai para 2 reservatórios também, hoje que vai se fazer ali na Praia Brava também, né? Já é uma determinação do prefeito, do nosso diretor, que já está em projeto também, esses 2 reservatórios,
já vamos colocar também em licitação. Os recursos já estão destinados também para isso, né? Então, já vamos colocar em licitação. Eu acredito que no próximo verão a gente vai passar bem tranquilo com relação ao abastecimento de água. O reservatório deve ser aonde ali? Você já tem localização? Você sabe ali o que eles estão fazendo a Antônio Rudolph, sabe aquela rua do CREA? Lá tem um morro lá em cima. Isso. Né? Onde que eles estão fazendo Aquela sinuosa que sai. Isso. Uhum. Então vai ser naquele morro lá, né? Uma cota alta, né? Uma cota mais ou menos 40 metros, que vai ser feito ali e o terreno já está lá disponível para o Semasa e vai jogar água toda para a região da Praia Brava. Toda a Praia Brava? Toda a Praia Brava. Pro lado de cá não, só para lá. A Praia Brava. Esses 2 reservatórios seriam destinados mais para aquela região ali, Praia Brava, Fazenda, aquela região toda ali. Eu falo de um programa da rede porque o Semasa é uma empresa superavitária, uma empresa saudável do ponto de vista financeiro, tem a sua receita organizada, tem suas despesas organizadas, a capacidade de endividamento não é baixa, né? E um programa como foi feito do esgoto, obviamente que ele, se tratando de uma empresa, de uma autarquia, o esgoto é mais uma receita para o município, é mais um ativo, né? Acabou se transformando num ativo, quer dizer, gera receita para a autarquia. A questão de se ter um programa para a rede compartilhado com a população, eu acho que ia tranquilizar muita gente, porque a gente acompanha na imprensa, nos setores, principalmente de geração de demanda, que a questão de Semasa está o tempo todo na pauta. Quer dizer, faltou água, acabou a água veio suja, a água veio... E a gente sabe que isso é problema da rede de esgoto, vai bem obrigado, está gerando receita para a autarquia, quer dizer, está contribuindo para essa saúde financeira e fiscal do Semasa, porém... quando eu coloco a questão da rede, é porque, assim, um horizonte, quer dizer, olha, um programa para 10 anos, para 20 anos, para 15 anos, mas nós vamos ter que trocar a rede da cidade toda, porque nós temos, querendo ou não, de 8 a 10 mil pessoas chegando por ano em Itajaí. Isso é de 2016 para agora, quase 100 mil pessoas. Né? Então, assim, é o que eu digo. É muito legal fazer vídeo dizendo que está gerando emprego, que está crescendo, que está isso, que está aquilo. Mas, assim, a demanda é mais escola, é mais creche, é mais água, é mais esgoto, é mais... O crescimento, você vê, né? Quantos prédios hoje estão em construção em Itajaí, né? Não, nós estamos entrando na era do vertical fortemente aí por isso. Não, mas só completando, o Jean, assim, ó, às vezes você fala assim, falta de água, né? Claro, Itajaí hoje produz 1.200 litros por segundo, né? Você vê, a última estação de tratamento foi feita, foi em 2014, que foi inaugurado, né? De 2014 para hoje, né, que nós falamos, deu mais de 100 mil pessoas o crescimento da cidade de Itajaí, né? Sem um investimento dentro dessa produção de água, né? Você falou bem que o Semasa é superavitário, né? Claro que ele tem que produzir para... Só que também não é banco, né? Não é banco. Dizer, né? Ele tem que transformar esses recursos arrecadados em obras. Né? Desde 2014 foi a última estação de tratamento. Você vê bem, quanto a população... E não só a Itajaí, também fornece água para Navegantes, né? Só Navegantes, que é cliente hoje? Só Navegantes. Só Navegantes. Né? Então, você vê bem, Navegantes também teve um crescimento grande. E não houve nenhum investimento dentro desse tempo. Claro que ia faltar água. Né? Se nós temos 1.200 litros por segundo, você gasta 1.300 ou 1.400, algum lugar... É matemático, né? É matemática. Algum lugar vai faltar água. Né? Então, assim, a preocupação do prefeito foi imediatamente determinar que se fizesse uma estação de tratamento. Sim. Né? Isso foi a proposta do prefeito e determinou que o Semasa, determinou para o diretor-geral Celso Prau e determinou para a gente lá que elaborasse um projeto imediato
para que, né, ficasse pronto esse ano ainda, para não ter essa dificuldade que nós tivemos nesse verão. E ela já está dimensionada para uma previsão mais... Ela está dimensionada já, né? Mas não tem só isso. Já tem um projeto para a quarta estação. Sim. Quarta estação já está prevista também. Todas elas explorando, né, a captação do Itajaí-Mirim? Todas elas explorando a captação de Itajaí-Mirim. E ele vai dar conta? Vai, porque assim, ó, hoje a gente tem 1.200 litros por segundo que a gente usa ali. Nós temos uma outorga para 2.000. Né? E a capacidade do nosso rio hoje dá mais de 7 mil litros por segundo. Né? Quer dizer que a gente ainda tem uma sobra aí para essa... Teria que renovar a outorga e tal. Mas não adianta também você fazer uma estação, nós temos que fazer uma captação boa. Né? Hoje a nossa captação é um pouco... nós vamos ter que mexer nela para absorver mais essas estações de tratamento, né? Para a gente poder chegar no verão tranquilo, bem tranquilo. Reservatórios, tem previsão desses reservatórios na Praia Brava, né? Tem outros reservatórios dentro dessa quarta estação de tratamento de água, dessa ETA, mais 2 reservatórios, tá entendendo? Tem previsão de um reservatório na região de Santa Regina também, né? Porque ali está crescendo muito, né? E essa quarta estação de tratamento vai absorver também a Itaipava. Ela vai fazer uma ligação, a gente vai fazer uma adutora para Itaipava. Né? Então, o interior, o projeto tem bastante projetos. Você vê bem, tem 29 projetos em ação, não só de obras, mas administrativos também. Então, o Semasa você vê, tem 6 meses, né? Praticamente menos que 6 meses, e já tem bastante projetos em evidência e quase 300 milhões em obras para ser executada já, não esse ano, mas já projetos para ser executado. E já com solicitação de pedidos para o BNDES, e muitos deles bem adiantados para a execução dessas obras. Flavinho, deixa eu te perguntar uma coisa, até fora do operacional, mas dentro do contexto. Eu tive acesso a um estudo que foi feito em 2000, se eu não me engano, 2005 ou 2006. Um estudo profundo, topográfico e do interior de Itajaí e das fontes de água. Tu está falando que tá levando uma adutora daqui pro interior. Não seria mais viável... Estou fazendo a pergunta de leigo aqui. Não seria mais viável usar essas fontes de água do interior, que Itajaí é riquíssima, pelo que eu pude perceber no estudo, riquíssima mesmo, sim, de fontes de água? Não seria mais viável economicamente e operacionalmente atender o interior de Itajaí com as suas próprias fontes, adaptando o tratamento médio e pequeno para a demanda? Mas eu não sei se esse estudo seu foi... Não é meu, era de um técnico, de um engenheiro. Assim, hoje a nossa água, pelo que eu não sou um técnico né, em química, assim, mas eu sei que esses poços, eles são muito ferrosos. O tratamento seria um pouco mais difícil. Está entendendo? Entendi. Tanto esses poços que tem nessas regiões ali, foi feita uma vez uma análise, né? Todos eles deram muito ferro e outros tipos de coisas que aumentaria muito o tratamento. Né? Pode-se pensar, se o nosso rio não tivesse essa capacidade e a gente tivesse dificuldade na captação, claro, teria, né? Você fazer um desse tipo aí, uns poços, né? A gente tem poços aí, né? Tanto no Paciência, outros que tem poços, que é usado poços para abastecer, né? Mas o nosso rio tem capacidade, você vê que tem uma capacidade bem grande, né? E para abastecer toda essa região. Não, o estudo que eu vi era um levantamento topográfico e ambiental. Ele não falava da qualidade, mas do número de fontes e as suas localizações. Era um número absurdo, assim, bastante interessante. Mas, Flavinho, a gente só sente falta, só dá valor da água e da luz quando acaba, né?
A água, principalmente, chegar em casa, né? Ter que lavar uma louça, lavar uma roupa, é difícil, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque a nossa água, nós dependemos muito, e aí eu usei esse exemplo, essa máxima, para dizer o seguinte. Em 2020, nós sofremos um acidente na barragem, que ocasionou todo aquele transtorno, que acabou virando pauta eleitoral e tudo mais, né? Foi feito um remendo paliativo ali. E depois não se falou mais, quer dizer, a coisa foi indo. Nós vamos, a qualquer momento pode romper novamente aquilo ali, porque a força da natureza que agiu continua agindo. Ninguém mudou o curso do rio, das correntezas, da força que evoluiu para aquele quadro. Qual é o plano para a barragem? A barragem está no roteiro do... Tem um estudo, até eu li agora há pouco tempo um estudo que fizeram sobre a barragem. Estou analisando esse estudo ainda que tem lá, né? Mas se pensa em fazer uma reforma. Inclusive está dentro do meu projeto aqui, fazer uma reforma nela, né? A gente já fez uma... É viável a reforma ou teria que fazer uma nova? O ideal, eu acho que até seria fazer uma nova, né? Mas um custo muito altíssimo, e se a gente pode reformar aquela... A engenharia dela não é uma coisa muito complexa, né? Não é complexa, né? Não é muito complexa. Então, hoje, para você fazer uma reforma nela, tem que fazer, né? Nós vamos ter que fazer, vamos buscar recursos para se fazer, mas se fizer uma nova, melhor ainda, né? Faz com as comportas mais largas, né? Faz um outro tipo de barragem ali. Na realidade, não é uma barragem, é uma contenção da cunha salina, sim, né? Sim. E o ideal seria uma nova, isso não tenha dúvida disso. Mas essa reforma está previsto, né? Está previsto dentro do nosso projeto ali, né? Depois eu até vou ler aqui para você. Eu trouxe porque é bastante coisa, né? O que nós temos ali em andamento para ser feito, sabe? Que é bom, né? Divulgar isso, sim, é muito bom para as pessoas saberem, inclusive com recursos já destinados, outros já solicitados, né? Já pedidos financiamentos. É que a barragem é uma coisa que botou nós no mato uma vez, né? E ela pode a qualquer momento sempre, botar. Né? Isso desde que foi construída, ela sempre teve aqueles problemas dos agricultores, né? Tudo aquilo ali que afetam, né? Quanto à cunha salina, ela é excelente para os demais, né? Não existem equipamentos mais modernos hoje para nos defender da cunha salina? Teria que se fazer a mesma uma barragem, né? Outra barragem. Para você, porque a cunha ela vem por baixo, né? Ela não vem em cima, ela vem e você tem que fechar você tem que fechar para conter ela ali. Né? Você vê a diferença, medido sempre, né? A montante e a jusante é uma coisa impressionante, né? Às vezes você mede a salinidade de um lado, é uma coisa, você mede do outro, é completamente diferente, bem altíssimo. E né? a capacidade de você vê que nós temos essa proteção, ainda gigante. bem, né? Tem sal, se não me engano, eu vi um estudo também que mostrou que tinha cunha salina, chegava a Ponta Aguda, em Blumenau. Não, chega. Ela vai pelo Itajaí Açu ali, ela vai longe. Sim. Né? E Itajaí Mirim também, ela vai bem distante ali. Vai até Brusque? Eu não sei se chega até Brusque, mas bem próximo. Bem próximo. Vamos lá, então, o que tu tem de novidade para nós? Não, é só tem que pôr o óxido, né? já não tem mais essa capacidade. Você vê bem, nós já temos... essa estação de tratamento, né, que já está sendo elaborada, que vai levar água tanto para o nosso sistema aqui dessa região, do centro, né, Cordeiro, São Vicente, toda aquela região, Santa Regina, Espinheiro, aquela região, e também com a Itaipava. Esses são recursos de aproximadamente 50 milhões, né? Desse recurso, essa estação de tratamento, adutoras e reservatórios. Está previsto isso também, já foi solicitado ao BNDES, a Caixa Econômica, e já está também em fase de liberação aí, para a gente poder fazer. PAC liberado já? Esse novo, o último?
Não, esse novo nós solicitamos foi para adutoras. Ah, para adutores. Esse novo agora, né? Porque tem um novo agora. Tá, mas antes de vocês assumir já não tinha um aprovado? Tinha da estação de tratamento tá. de esgoto, né? Que nós mudamos, era 280 milhões, mas não estava liberado ainda, agora ele vai ser liberado. E que passamos para 140 para fazer essa primeira etapa. Sim. Né? E mais 50 milhões, que é para fazer mais 50 milhões, essa... Isso é fundo perdido? Não, tem nada fundo perdido. Nada. Hoje é muito difícil, sabe? É muito difícil o fundo perdido hoje. Tudo é financiamento. Pelo menos para nós aqui, né? Nós não conseguimos. Sim. A gente tenta fazer. Você vê bem, Arapongas, que a gente fala, aquela adutora, né? São 24 milhões para levar ela de Arapongas ali até a Praia Brava. Essa adutora também já foi solicitado, nós estamos aguardando esse novo PAC para ser liberado também, né? Já foi solicitado. Nós temos também uma nova adutora, sabe, que vai ligar essa estação de tratamento, vai passar por debaixo ali da BR-101 e vai jogar dentro do nosso sistema, que é Cordeiro, São Vicente, e vem embora até a Praia Brava também. Então, é uma adutora grande também, que ela vai sair da estação de tratamento e vai ligar dentro do nosso sistema, que também ele vai jogar em Arapongas. Certo. Nós vamos usar a adutora de água bruta de Arapongas para já jogar, limpar ela e tudo, e já jogar água tratada para o nosso reservatório. Tá? Tem tudo isso, é uma quantidade de coisa, né? O reservatório na Praia Brava, tem essa nova estação de 500 litros por segundo, que também já foi licitado e já foi dado a ordem de serviço para começar a executar. Isso não é um projeto, isso já é recurso próprio. Isso é recurso próprio, sabe, do SEMASA, essa estação de tratamento. Né? A gente tem a conclusão da ETL. A ETL é uma estação de tratamento de lodo, que ela vai absorver, porque nós temos um pré-sedimentador ali que faz a sedimentação antes de levar para a estação de tratamento. Então, ela vai tirar o lodo desse pré-sedimentador e vai jogar dentro dessa estação de lodo. Né? Também a estação de tratamento de São Roque, aquela lá em cima, vai ter um emissário que vai jogar o lodo da estação para essa estação de tratamento. Ele é reaproveitado de alguma forma? O lodo? Não é aproveitado. Como é que é descartado? É jogado depois de prensado e tudo, é destinado a um aterro? Um aterro, ou até para o próprio rio com a água, que ele é prensado, né? Você joga o aterro e já a água volta para o manancial. Né? Você vê bem, a reforma da barragem, nós já falamos. A reforma da barragem. Já tem um orçamento? Mais ou menos? É aproximadamente 15 milhões. 15 milhões. Ela foi feita, nós fizemos Isso pesquisa. interromperia a captação ou não? Para fazer essa reforma? Não, nem podemos, né? Nem podemos, porque ela é demorada, né? Porque se você tirar aquela estação, a Cunha Salina sobe e não dificulta o nosso tratamento, nem... Aí vai dar aquele problema antigo que se deu, né? Pelo sal, né? A estação de esgoto, tratamento de esgoto, isso tudo são projetos que já existem, nós já fizemos aqui e os recursos já estão sendo destinados. Já foi a próxima estação de esgoto vai ficar onde? Ali na Otto Oyer também. No lado ali também. Vai ficar do lado, né? Porque ali a gente tem uma área bem grande que tem a capacidade de absorver todo nosso sistema de tratamento. Né? Entendi. Tem também algumas redes coletoras de esgoto, que também já foram licitadas, já vão ser dadas a ordem de serviço para iniciar. Você vê bem, são 29 projetos em andamento, né? Bastante, né? Nesses 6 meses, e não só de obras, né? Administrativo também. O nosso diretor-geral lá, o Celso Brown, é uma excelência em administração, né? O cara todo
todo coisa, administra que é brincadeira ver, né? Então, a gente fica feliz em estar trabalhando juntamente com uma pessoa tão administrativa assim que, né, que é bom para a gente, né? É. Então, esses são projetos que a gente tem, é muito mais, está quase 300 milhões em obras. Né? Então, é bastante coisa. Flavinho, a partir dessa modernização, cada upgrade que se faz coloca o Semasa no outro patamar, transformando ele num ativo que chama muita atenção do mercado e da forma como a gente conhece. E a gente, tanto pela linha política do próprio Robson, das pessoas que ele acaba seguindo, como é o caso do governador Tarcísio e tudo, existe, dentro do contexto da parceria público-privada, algum plano em andamento para transformar esse ativo numa empresa compartilhada ou de alguma forma na mão terceirizada ou privatizada, alguma coisa? Eu não tenho conhecimento, já, né? Se tem, eu não tenho esse conhecimento. Acredito que não nesse primeiro momento, acho que não. Né? Pelo menos não foi... Ela está passando por esse processo de modernização. De modernização, você vê, são investimentos que está sendo feito, né? Eu acredito que nesse primeiro momento... Muito se especula, porque você vê bem, se né? você fosse fazer pensasse em um tipo desses investimentos, não teria tanto recurso financeiro assim, né? Que você pediria e tal para fazer. Mas isso aí não passa lá pelo nosso setor, né? Isso é mais administrativo. Mas o que a gente tem é que cumprir as determinações do prefeito, né? Que nos cabe fazer obras, solucionar problemas. Essa é a nossa função ali. E cumprir o que o nosso diretor-geral, Celso Praul, determina. E a gente vai fazendo projetos em cima de projetos para a gente deixar cada dia mais o Semasa no topo, uma referência, né? O Semasa sempre foi referência para o estado aí de Santa Catarina. E a gente está ali para isso. O Semasa hoje tem um corpo técnico excelente, sabe? O corpo técnico do Semasa é de primeira linha. Né? A gente está bem feliz em poder, junto com eles ali, elaborar esses projetos, fazer essas missões que foram, cumprir essas missões que foram dadas. Então, né, porque antigamente não tinha tanto corpo técnico assim. Hoje, né, são capacitados para fazer projetos de grande porte. Tu fala dos efetivos. Dos efetivos. E existe previsão para concurso, para contratar mais? Já está deficitário? Ou está atendendo bem a demanda hoje? Eu acho que pelo crescimento e pela quantidade de obras que está para sair, né, desses recursos, eu acho que teria que ter, sim. Né? Principalmente para uma equipe de engenheiros, uma coisa desse tipo assim, para né, evoluir mais. Não só engenheiros, mas o Semasa precisa, né? O Semasa eu digo assim, é um órgão pequeno, grande, né? Porque o Semasa se absorve uma cidade de 300 mil, mais 100 mil eu acho que até tem mais, né? Navegantes, 100 mil de navegantes. Sim. Né? Então, são 400 mil que o Semasa hoje tem o domínio de água, principalmente água, né? Esgoto é só Itajaí, mas de água é tanto o município de Itajaí como de Navegantes. Nos meus 25 anos de gestão pública, sim, a engenharia sempre foi um grande calcanhar de Aquiles, assim, né? Porque é um governo que quer entregar, que precisa acessar recursos, né? Não existe sem engenharia. Tu não tem como nem pedir dinheiro para um governo federal, para um governo do estado, se tu não tiver um projeto, se tu não tiver um cálculo, né? Alguma coisa tangível do ponto de vista de execução de obra para poder acessar. Então, assim, eu tenho visto muitos municípios pequenos como sofrem para acessar. Por isso que se criou a ANFRE, todo o seu corpo de engenharia técnica e tal, até para poder ajudar esses municípios pequenos a ter acesso a projetos para conseguir recursos. Mas, Flavinho, é isso. Economicamente, então, vai muito bem, obrigado, Semasa. Do ponto de vista de modernização, estamos no caminho. Estamos no caminho, estamos batalhando bastante, né? Espero que
esse verão, próximo verão, a gente fique bem mais tranquilo, né? Não passe o sufoco que passou, mas a gente já sabia, né? A gente já tinha essa expectativa, né? de ter esse problema, né? Porque quando se faz investimentos, né? Você vai ter futuramente um déficit em algum lugar, né? Sim. Então, a gente já sabia, né? Foi dada essa missão e a gente está tentando ali, o SEMASA, cumprir, né, rigorosamente o que o prefeito determinou e que vai determinar para que a gente possa ter um verão tranquilo, né? Não tenha tanto... possivelmente, é porque se fala assim, faltou água. Tem muitos locais que não faltou água. Muitos locais, né? Principalmente quem sofre. As pontas de rede, que a gente chama, né? As mais distantes, que passa por toda a cidade, porque o sistema do SEMASA ele é todo integrado já, sabe? Ele é todo integrado, né? Você não tem aqui, fecha aqui, abastece lá, nós não temos esse tipo. Tanto que tem um projeto também de setorização, né? Que ele começa agora e vai até 2048. Esse projeto de setorização que você vai monitorando, vai, né? Reservatório ali, reservatório lá, você vai fazendo todo o sistema, mas é um projeto bem grande, bem oneroso, assim, bem grande mesmo financeiramente. Então, existe esse projeto, mas assim, o sofrimento é ponta de rede. E quando você fala assim, água suja ela só vem quando tem um evento. Estoura uma rede, né, que ele perde a pressão, aí quando você abre, a pressão vem com toda a velocidade ali, e como você diz, são adutoras antigas, né, que sai lavando tudo e vai parar em algum lugar, né? A gente tem um sistema de descarga também, descarga de rede, para evitar esse tipo de problema, né? Mas são coisas que momentâneas também, né? Sujou a água, deixou passar um pouquinho, já passou essa que você fala que é água suja, né? Na realidade, produtos que tem ali na tubulação que... Resíduos, né? Porque da estação ela não sai suja, ela sai com a pureza, né? Não sei se você conhece lá, já teve lá, né? É espetacular. Sim. Flavinho, o nosso propósito aqui sempre é deixar alguma reflexão em relação à política, à gestão política e pública das coisas, né? Tu foi diretor-geral do SEMASA no período do Jandir, quantos anos? Foi 8 anos. 8 anos. Nos 8 anos do último o governo Jandir 3 e 4. 2009 a 2016. Isso. Na conjuntura que nós nos encontramos, nas decisões que o Robson tomou em relação à equipe do SEMASA, eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu achei, eu vou até dar antes para tu saber qual é a minha posição. Eu sempre achei importante, porque o SEMASA, mais do que uma empresa, mais do que um cargo público, ela é uma coisa que afeta todo mundo, sem exceção, né? Ela entra na casa de todo mundo, a água, né? E sai o esgoto, né? Então, o fato de não estar na mesa de negociação política com partidos, com alianças, com uma empresa tão importante que mexe com a vida das pessoas, foi importante para esse processo caminhar tão rapidamente e as coisas estão acontecendo tão rapidamente. Quer dizer, a gente sabe como funciona o jogo político, a gente joga esse jogo, é desse jogo, vive nisso, tem experiência nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem questões como o SEMASA, que está na hora de a gente tirar dessa conta, né? Ser uma coisa como foi o Porto por um período e tal. Então, assim, tem coisas que são essenciais. O que tu acha da escolha do Robson ao seguir por esse caminho? Não, aqui o SEMASA, nós vamos botar pessoas técnicas, alinhadas tecnicamente, que fazem gestão técnica e tal, e vamos deixar distante da política para a coisa funcionar. Quer dizer, essa responsabilidade, como o Jandir teve lá atrás, que também a gente sabe que não fez parte de nenhuma agenda partidária ou política. Como que tu vê esse momento, assim? Como que tu vê o resultado dessas decisões? Porque essa decisão a gente sabe que foi tomada, mas o resultado dela está acontecendo?
Não, está acontecendo. Eu acho assim, ó, o Robson deu todo o apoio, né, para o Semasa. Eu acho que o nosso diretor-geral é um excelente administrador, né? Ele não é um conhecedor profundo, né, nem porque ele não é engenheiro, mas é um conhecedor profundo de administração, com pulso forte, né, para administrar o Semasa. E dentro disso aí ele tem pessoas a cada local, técnicos, né, para dar o suporte para ele. Isso é muito importante, né? Isso eu acho que todo o Semasa precisa disso, né? Se aliar junto à equipe técnica dos efetivos, isso é importantíssimo, né? Porque é ali que vai fazer rodar a engrenagem, né? E ter dentro do seu corpo técnico também pessoas conhecedoras também, né, disso aí, tanto administrativamente como, né, tecnicamente, no setor de engenharia, né, seja isso aí. Então, eu acho que o caminho está certo, né, ele está num caminho muito, muito certo, e eu acredito que a tendência do Semasa é só crescer. É que eu estou falando Sabe? com um diretor-geral de 8 anos, que trabalhou com o prefeito e que hoje está vendo uma nova conjuntura, uma nova situação. Eu te pergunto, porque assim, tu teve jogo de cintura durante 8 anos para jogar dentro desse contexto político, administrando uma empresa tão importante. E se nós estamos no mesmo caminho? Porque foi Nós estamos no importante mesmo caminho, com certeza. Com certeza. E a tendência hoje é só crescer o Semasa, sabe? Esse é o intuito. Se tem ali, eles falam que como é que chama? Diminuir o custo, sabe? E sem diminuir a eficiência do trabalho. Não, é muito importante. Essa administração é muito importante, né? Vai fazer só o Semasa crescer cada dia mais e dar mais suporte para toda a cidade de Itajaí, para toda a comunidade, para todos os moradores de Itajaí, né? Porque isso é que nós precisamos, né? O mesmo sofrimento que a pessoa passa com falta de água, a gente passa também, a gente não quer ver isso, né? Então, esse suporte, tanto que vão ser feitas tantas obras aí, né, para minimizar e continuar o Semasa crescendo. E o que o Flavinho da transição de 2016 encontrou na transição de 2024? Não, assim, ó... Porque tu tinha toda uma noção, tu estava fechando um legado, 8 anos é um legado, né, de gestão, e lá tu fez a transição para passar para um outro grupo que assumiu, e agora tu participou dessa assumindo também. Eu falo assim, Jean... Tem um hiato de 8 anos. Né? Eu digo assim, para trás é só para tomar um impulso para ir para frente. Sim. Né? Então, quando a gente assumiu esse ano, né, as metas que foram dadas têm que ser cumpridas. Certo. Né? O Semasa eu acho que é um órgão que é político, mas não é político. Né? Ele tem as pessoas políticas ali dentro, porque é um governo político. Né? Sim. Mas tem uma equipe que tem que dar o suporte para o prefeito, né? E para o nosso diretor-geral lá, para os vice-prefeitos também, né? Para que dê respaldo para eles politicamente. Né? Eu acho que tem que ser assim. Mas o Semasa, ali a gente trabalha tecnicamente, fazendo aquilo que precisa e que é determinado. Né? A determinação do prefeito foi essa e nós temos que cumprir. Essa é a nossa meta. Tem que fazer uma estação de tratamento? Vamos buscar recursos para fazer a nossa estação de tratamento. Tanto que foi com recurso próprio essa primeira estação de tratamento. Sabe? Então, tem que buscar o recurso para a gente fazer isso. Né? Eu sei que essa pergunta sua né? Mas é justamente não, isso. Para compreender mesmo, porque assim, do ponto de vista da tua experiência, quer dizer, tu construiu um legado de 8 anos e depois ficou 8 anos fora e agora tu está voltando. Quer dizer, dentro daquilo que se planejava, dentro daquilo que se almejava e se sonhava, quer dizer, continuou de alguma forma, tivemos algumas coisas que nós vamos ter que dar um passinho atrás para continuar. É isso que eu queria, não é nada... Eu queria compreender assim, até o processo dos ciclos. Quer dizer, assim, o que a gente, por exemplo, vou dizer por mim ali, né? O que eu senti assim, nesse primeiro momento, foi falta de investimentos com relação ao abastecimento de água. Ao longo do tempo, depois que tu saiu. Né? Uma continuidade
Na continuidade. Sim. Né? Por que o Semasa hoje, o que ele vende? Ele vende para você a água, né? Vende o tratamento de esgoto, né? Repassa para você. E esses recursos vêm para o Semasa, eles revertem novamente em benfeitorias, em obras desse tipo. Né? Então, eu acho que faltou, por exemplo, hoje nós assumimos, nós não temos como vender para você a sua necessidade. Né? Faltou água. Faltou por quê? Né? Por que faltou? Não é falta de investimentos, que não poderia fazer uma estação de tratamento que hoje estaria bem melhor. A natureza continua fornecendo. Fornecendo. Nós é que não conseguimos fazer. Né? Exatamente. Então, mas agora essa programação que se tem dessas obras, eu acho que eu acho que até 2026 aí a gente vai estar bem tranquilo. 2026 fica pronto uma nova estação de tratamento, porque essa primeira fica pronto até o final do ano, e a outra no início de 2026, outra pronta. Então, são 500 litros por segundo dentro do nosso sistema. É muita coisa. Sim. Né? É quase a metade do que nós temos hoje. Ô, Flavinho, estamos caminhando para o final. Eu queria te perguntar sobre Foi feita uma obra, uma modificação, uma melhoria ali na região do mercado do peixe. Foi. Queria que tu explicasse um pouquinho. Aquilo ali, sinceramente, eu parei de frequentar por causa do cheiro. Era um negócio que, às vezes, no sábado, com o sol batendo e tal, era assim, insuportável. O esgoto não tem nada a ver com isso, com o cheiro do peixe. O cheiro do peixe, né? O esgoto, o que ele é? É tudo que você produz, né, relativo ao esgoto. O que é o esgoto? É banheiro, né? É lavação com produtos químicos, detergente, né? Tudo isso aí é o esgoto. O peixe, ele tem que ser destinado a outro sistema. Né? Ele não é, vou jogar no esgoto o peixe. Não é jogado, né? quando o cara limpa o peixe ali e tal, não é jogado no esgoto? Até o coisa pode ser jogado, mas a lavação, a água pode ser jogada. Né? Agora, o produto, vamos jogar, porque o cano de esgoto ele é um pouquinho, ele é pequeno. Sim, sim. Né? Então, se você vai entupir, principalmente aquela CI que se tem ali. Sim. Né? Se você jogar Então, aquilo ali é mais produtos relacionados à água. Por exemplo, uma lavação de roupa, uma lavação de cozinha, né? Da cozinha ali, o banho, que você usa sabonete, usa shampoo, essas coisas assim, né? O bacio. Né? E aí, o que foi feito? Ali foi feita a ligação daquela região ali do coisa para os banheiros, para aquela região ali do Não era que se ligado? tem. Hein? Não era ligado? Era ligado num outro sistema. Despejava no rio? Ele despejava no rio. Ele tinha um outro sistema ali que, né, normalmente se jogava para o pluvial, você tinha fossa, né, e sumidores ali, depois a água você jogava destinava para ali tem um embrólio jurídico muito grande que tem que ser solucionado. O Ministério Público está atuando fortemente na questão da resolução daquilo ali. Teria que fazer uma nova licitação e tal. Tipo, mas os caras vão fazer um negócio que de repente está sendo tratado até para haver uma remoção, de repente, ou uma nova construção, com uma nova licitação, né? Eu acompanho isso há anos, assim, não sei por que... Você fala o quê? Do mercado? Ali? Do mercado. Do mercado do peixe. Poxa, mas vão mexer, de repente, daqui a pouco tem que remover, não sei. Aí eu queria entender o que era só e tal. Ali foi feito porque ali ia fazer o asfalto e tudo, né? E ali não tinha rede coletora. Então já aproveitou, como ia passar o asfalto novo, o prefeito Robson, né? Nós estivemos lá no local e ele determinou que a gente fizesse essa rede coletora ali, já deixasse pronto para depois passar o asfalto, não ter que cortar o asfalto novamente para fazer. Né? Uma coisa legal também hoje está tendo uma parceria junto com a Secretaria de Obras vão asfaltar, né? A gente já fazer uma previsão para depois não ter que cortar, né? A gente passar. Isso já está tendo essa parceria bem legal, fazer uma reunião para a gente poder minimizar o mínimo possível o corte do asfalto depois de pronto. Né? Não vamos evitar, porque tem rompimentos de redes que, né, pode passar o asfalto todo, mas dá um rompimento de rede. Sim. Não tem como.
né? São coisas que acontecem e isso não tem outra forma. Mas, assim, vai passar hoje, você já faz uma programação com a Secretaria de Obras, né? A gente passa a rede de água que se tem que passar lá e passa também a rede de esgoto nos locais que vão passar a rede de esgoto. Então, por isso é que foi feito ali no mercado e também já para coletar todo o sistema de esgoto ali do mercado público que não tinha, né? E ele é ligado ali na Lauro Miller, coleta ali, liga na Lauro Miller, da Lauro Miller ele é jogado para a nossa elevatória, que tem ali perto do porto, né? E dali já lança para a estação de tratamento. Flavinho, obrigado. Essa é a tua câmera. Quiser falar com o povo de Itajaí agora, mandar um recado. Eu só agradecer a você, né? Estamos lá no Semasa sempre à disposição, né? Qualquer questionamento, qualquer dúvida que tiver, ou reclamação também, o Semasa está à disposição, tem um corpo de atendimento lá muito bom também, né? O Semasa é eficiente no atendimento, tem eficiência e estamos lá à disposição. Qualquer coisa, já agradecer a você, né, por abrir esse espaço aí, né, e agradecer o convite. E estamos sempre à disposição tua. Quando quiser, a gente está aí junto aí para esclarecer qualquer dúvida aí. Espero que tenha contribuído, né? Com certeza, com certeza. Espero que tenha contribuído com você aí para poder transmitir ao teu público aí pelo menos essas obras que a gente está prevista aí. Eu agradeço a diretoria do Semasa e ao amigo por ter comparecido e, claro, sempre que, como é um assunto tão importante, mais vezes teremos o Semasa aqui conosco. Com certeza. Nosso muito obrigado e até o próximo programa.